Corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Corações abertos, corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Precisamos de Ti e reconhecemos, não dá pra viver sem Tua presença. Ansiamos por Ti, temos fome por mais, declaramos a uma voz: Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só Teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de louvores só pra Ti. Corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Precisamos de Ti e reconhecemos, não dá pra viver sem Tua presença. Ansiamos por Ti, temos fome por mais, declaramos a uma voz: Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só Teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só Teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de louvores só pra Ti. Só pra Ti. Se você puder agora levantar as suas mãos, nós vamos declarar que o Senhor está entronizado nos nossos corações, que Ele é o Rei da nossa vida, que o nosso coração é o lugar onde Ele vai habitar para sempre,
que Ele vai ser o rei da nossa casa, da nossa família. Nós vamos declarar isso e nós vamos dizer ao Senhor que nós entronizamos o nome dEle na nossa vida, no nosso coração. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. A ti, Jesus. Te entronizamos com louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de louvores só pra ti. Como é que você se sente quando você é bem acolhido e bem-vindo no lugar? Quando pessoas estendem um braço para você e dizem para você: seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Como você acha que o Espírito Santo se sente quando você diz para ele: seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, no meu coração, na minha história, na minha família? E é o que nós vamos fazer nesse momento através dessa oração e dessa canção. Nós já dissemos aqui: tu és bem-vindo nesse lugar. Mas que lugar é esse? Aqui, dentro desse espaço? Bom, importante ele estar aqui para fazer sentido tudo que realizamos. Mas mais importante é que ele esteja aqui. Que ele seja bem-vindo no seu coração. Seja bem-vindo na sua adoração. Seja bem-vindo na sua vida agora. E nós vamos fazer isso. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, por favor. E nós vamos fazer um convite ao doce e maravilhoso Espírito Santo. Que ele seja bem-vindo aqui nesse lugar e espaço de adoração. Mas sobretudo em nosso espaço interno de adoração, que é o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós cantamos essa canção dizendo a ti: tu és bem-vindo. Jesus Cristo nosso Senhor, nós declaramos nessa canção que tu és bem-vindo. Pai Todo-Poderoso, nós declaramos através dessa canção que tu és bem-vindo. Agora nós fazemos a nossa oração. Agora nós declaramos através da nossa voz e da nossa atitude de oração que tu és bem-vindo aqui. Não somente nesse momento, nesse espaço de culto, mas acima de tudo dentro do nosso coração, na nossa história. Tu és bem-vindo no meio das nossas tribulações. Tu és bem-vindo em meio às nossas adversidades. Tu és bem-vindo em meio às nossas realizações. Tu és bem-vindo na nossa família. Tu és bem-vindo no nosso passado, presente, futuro. Sempre bem-vindo e bem acolhido nos nossos traumas, nas nossas angústias, nas nossas ansiedades, nas nossas inquietações. Tu és bem-vindo, Senhor, em nossas tribulações. Tu és bem-vindo nas nossas lágrimas. Tu és bem-vindo enquanto sorrimos. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus, enquanto saltamos. Tu és bem-vindo enquanto nos prostramos. Tu és bem-vindo em toda e qualquer situação em nós.
em nós, não apenas entre nós, mas em nós. Por isso, seja bem-vindo no coração do meu irmão, da minha irmã, seja bem-vindo em nosso meio. Nós queremos a sua presença, nós queremos a sua ação, nós queremos o fluir do Senhor, nós queremos o toque do Senhor, nós queremos que essa noite sejamos ministrados, impactados, fortalecidos, movidos pela sua poderosa mão, e nós damos a Ti toda a liberdade. Esse lugar é seu, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, e a Ti nós entregamos em nome de Jesus. Eu queria ouvir as vozes cantando Tu és bem-vindo nesse lugar. Vamos fazer isso mais uma vez? Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só Teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado Só para Ti, só para Jesus Cristo, só para Ti. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo, Ele está presente aqui. Amém. Bom, nós demos boas-vindas ao Espírito Santo. Agora nada é melhor do que a gente dar boas-vindas ao nosso amigo, nosso irmão, a pessoa que está perto de nós. Cumprimente pelo máximo de pessoas possível, dizendo: seja bem-vindo você também. Boa noite, você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo também. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te ajude e te fortaleça aí nos acompanhando pela internet. Beleza, então, show de bola. Isso, depois que você cumprimentou bastante pessoas, você pode sentar, mas verifica se não tem nenhuma poltrona vazia. Sente na poltrona que está vazia, deixando sempre a do corredor liberado, para a gente poder acolher as pessoas que estão entre nós aqui também. Gente, sejam muito bem-vindos aqui na nossa celebração. Hoje nós estamos em festa, desde a celebração pela manhã. Nós já recebemos às 9h30 um grupo de pessoas muito abençoado aqui. E nós oramos, abençoamos a nossa celebração da noite. E agora você está aqui na segunda celebração do dia. Nós temos 2 cultos semanais, ou melhor, dominicais, às 9h30 e 19h30 horas. 9h30 da manhã e 19h30. Você é convidado a participar dessas 2 celebrações conosco, escolhendo uma delas para vir aqui adorar a Jesus com a nossa família na fé, tá bom? Você que está nos assistindo, ou melhor, você que está nos visitando pela primeira vez, hoje eu gostaria de dar um presente para você. Você que está aqui hoje pela primeira vez, nunca recebeu o nosso presente, nossa equipe está preparada para agradecer a sua visita entregando um presente. A gente não vai te identificar agora, você vai se identificar ao nosso stand, ao final, saindo pela direita, tem lá um banner escrito Espaço Integração. É ali que vocês estarão recebendo o presente, você que está visitando hoje a gente pela primeira vez. É o nosso jeito de dizer boas-vindas, muito obrigado, que bom que você está aqui com a gente, tá? Deixa eu me passar alguns avisos para vocês. Nosso espaço Que Discípulos está em funcionamento, mas só depois que as mulheres entrarem, tá bom? Que elas estão usando esse espaço agora. Você que tem filho menor de 3 anos e o seu filho ficar impaciente e inquieto no momento da celebração, você pode ir ao espaço Que Discípulos, que fica no nosso salão anexo. Lá o culto está sendo celebrado ao vivo, inclusive as mulheres estão assistindo a gente lá nesse exato momento, e você pode ir lá e assistir o culto, ouvir o culto e ainda assim ter o seu filho brincando e tendo um espaço preparado para as crianças ali, tá bom? Outro aviso importante é que toda terça-feira nós temos a Noite de Milagres aqui, ou Noite da Esperança, que agora nós estamos chamando nessa série de mensagens como Noite de Milagres. Ou seja, estamos falando sobre os milagres na Bíblia, todas as terças à noite às 20 horas. Você é a nossa convidada, você é o nosso convidado. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez e não sabia que a gente tem uma reunião toda terça-feira às 20 horas, das 20 às 21h10, com o propósito de a gente ter um tempo de oração e buscar milagres de Deus. E essa terça você é convidado, convidada para estar conosco aqui nessa celebração, terça-feira, 20 horas. Às quartas pela manhã nós temos a nossa manhã de oração, das 6h30 às 7 horas da manhã. Então tem que pular cedo da cama, vir orar conosco.
e 7 horas a gente encerra em ponto para você poder ir para a escola, poder ir para o seu trabalho, mas não sem antes tomar um café com a gente, que a gente prepara toda quarta-feira. Quarta, das 6h30 às 7 da manhã, tá bom? Outra coisa, você que deu o seu nome para se tornar membro da igreja, não esqueça, dia 9 de junho é a nossa primeira aula com o pessoal do sábado. A turma que fez a sua inscrição para a quinta, vai participar conosco na quinta-feira, às 19h30, depois desse sábado, dia 9, tá bom? Marca aí na sua agenda. Nós estamos indo para a África agora à noite, às meia-noite nós estaremos saindo daqui de Sertanópolis, um grupo de 13 pessoas, e nós gostaríamos que você estivesse orando, porque a gente volta dia 8, e dia 9 a gente já se reúne com os novos membros aqui para poder fazer o curso. Então, do dia 28 ao dia 8, nós estaremos em um país africano, que nós não podemos citar o nome por motivo de segurança, mas estaremos num país africano fazendo uma atividade social. Nós vamos reformar um lugar, vamos levar medicamentos, vamos fazer trabalho com infantil, material escolar, material esportivo. Vai ser uma bênção o tempo que a gente vai passar lá de 10 dias, e eu queria contar com a sua oração pela nossa equipe. Ainda nós temos que atravessar toda São Paulo em meio à greve amanhã, mas nós cremos que estaremos lá para pegar o nosso voo e estar lá nesse país tão necessitado para poder servir a Jesus durante esses 10 dias, tá bom? Conto com a sua oração, com a sua ajuda conosco também. Atenção, pais que têm os seus filhos na idade de 12 e 13 anos. Se o seu filho fez 12 anos esse ano ou vai fazer, a gente faz a cerimônia do Bar Baracá. É a cerimônia que abençoa os filhos. Os pais vêm, trazem os seus filhos, entregam para eles uma Bíblia e faz uma homenagem ou uma intercessão sobre a vida deles, liberando para que a adolescência seja uma adolescência abençoada e frutífera. Nós não queremos filhos aborrecentes nessa igreja, como as pessoas dizem, chegou 12 anos já é um aborrecente. Não, nós queremos os filhos adolescentes, crentes em Cristo, que amam Jesus, que andam com Jesus e que conhecem Jesus desde os primeiros anos da adolescência. Então, se você se interessou em fazer a cerimônia do Bar Baracá, dá o seu nome do pai e da mãe lá no balcão de informações com a nossa secretária, seu nome e telefone. Nós vamos marcar uma reunião e vamos explicar melhor para você o que vamos fazer nesse dia do Bar Baracá aqui na nossa comunidade, tá bom? Crianças que estão passando da fase infantil para a fase da adolescência, nós queremos junto com os pais abençoá-los. Meu filho fez 13 anos, pastor, eu não era da igreja o ano passado, será que ele pode fazer? Ok, dá o seu nome lá também, que a gente vai poder fazer isso juntos aqui, tá? Outra coisa interessante que está começando hoje na nossa igreja é o Espaço do Livro. Nós estamos montando uma livraria, começamos pequenos, tímidos, é verdade, mas depende da sua aquisição e depende do quanto você investir aqui para a gente poder crescer com os nossos volumes. Já tem títulos, bíblias, livros infantis e tem lá tudo dentro do nosso balcão de informações. Você pode entrar, o Jair estará lá para te atender, para indicar os títulos. E outra, o título mais caro é R$25. Nós não vamos passar valor para ter lucro, nós vamos passar o custo mais a despesa administrativa de frete. Então você não vai conseguir achar preço igual esse na nossa livraria. Você vai lá e vai adquirir livros de R$10 a R$25, é o que nós temos lá. No final da nossa celebração passa e a gente aceita cartão de crédito e dinheiro, cash. Pastor, posso deixar fiado? Não, porque a gente tem falado para as pessoas aqui dessa igreja que tem comércio, não venda fiado para você não falir o seu comércio. E nós temos falado para as pessoas, não compre fiado para que você não perca de prosperar na sua vida. E não vai ser aqui que a gente vai fazer isso, permitir que as pessoas façam fiado, porque a gente não é a favor do fiadinho, a gente é a favor de que as pessoas façam sua administração financeira corretamente ali. Então você pode reservar o livro. Pastor, eu gostei desse título, não tem dinheiro agora, posso reservar? Até domingo que vem ele estará reservado no seu nome. Passou domingo, a gente tira da reserva e coloca de novo no stand para venda, tá bom? Vamos fazer assim? Pode aproveitar, e ele vai funcionar o Espaço do Livro só nas celebrações, domingo 9h30, 19h30 e terça às 20 horas é o horário que está a nossa livraria aberta, tá? Outra coisa interessante está acontecendo, hoje as mulheres vão entrar, vai ser maravilhoso a hora que vocês verem essas mulheres entrando, celebrando Jesus. Só que a hora que elas entrarem, você vai falar, por que eu não fui? Bom, logo tem uma outra oportunidade, você vai poder ir. Mas adolescente, vai ter o seu agora. E vai ser em julho, 20, 21 e 22 de julho, vai ter a live, que é o retiro de adolescentes para meninos, porque no dia 3, 4 e 5 de agosto vai ter a live versão girl, que vai ser das meninas. Então nós vamos fazer retiro só para adolescentes meninos e retiro só para adolescentes meninas, e você pode fazer a sua inscrição hoje com o Tanner,
Está lá no fundo, Tânia. Pode fazer a sua inscrição hoje, pegar o seu papel, levar para casa, porque as vagas são limitadas, são apenas 40 por grupo, meninos e meninas. Papai e mamãe que está aqui, não deixa de investir no seu filho não, vai ser uma vez. Qual é o valor? 150 é o mesmo valor de todos os retiros aqui. Já foi de homens, já foi de mulheres, agora é a vez dos nossos adolescentes meninos e adolescentes meninas, que vão receber muito de Deus nos dias de julho, meninos, e agosto, as meninas, tá bom? E para conseguir cobrir todos os custos, que você sabe que a gente não cobre, porque a gente tem que pagar ônibus, deslocamento e tudo mais, você pode contribuir com os adolescentes comprando o yakisoba na promoção que eles estão fazendo para a gente angariar fundos para cobrir as nossas despesas do retiro de adolescentes. Eles estarão com stand ao final lá fora e você pode adquirir o seu yakisoba. Atenção à data, aqui está dia 30, essa é a data. Lá saiu um erro na gráfica, saiu dia 29, é uma sexta-feira. Sexta-feira a gente não entrega yakisoba. É pecado comer yakisoba na sexta-feira. É só no sábado, entendeu? Então não esqueça, yakisoba só se come no sábado. Então você vai vir buscar, né, no dia, a partir das 11h30, aqui no dia 30, tá? O yakisoba dos adolescentes, dia 30 de junho, que está começando agora. Beleza? Compre lá, aproveite, abençoe os nossos adolescentes. E eles estão começando uma nova série de mensagens na quarta agora, que é a Last Night, na verdade, né? É na próxima. Tem um vídeo da Last Night aí? Vamos colocar esse vídeo para o pessoal conhecer um pouquinho o que acontece aqui nas quartas-feiras. Às vezes você é adolescente aqui e não sabe o que acontece na quarta-feira. A gente tem vivido um tempo precioso com os nossos adolescentes. Eu queria convidar você para descobrir o que acontece aqui. Pode colocar, por favor. Making smart with the words again. Bom, volta aí, volta. Isso. Ajeita aí primeiro. Depois que vocês ajeitarem, vocês me fazem assim e eu libero aqui de novo, tá bom? Antes disso, eu quero orar com vocês pelo nosso país. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo tanta coisa aí, e a gente vê tantas pessoas com opiniões diferentes, diversificadas no dia a dia, e a gente não ora. Você já percebeu o que tem na nossa bandeira? Qual é a frase que está escrita mesmo? Isso, ordem e progresso. Até as meninas sabem aqui, isso muito bem. Agora, na ordem, se a gente tirar o D, o que fica? Orem e progresso. É o que nós vamos fazer como igreja, nós vamos orar pelo Brasil. Vamos pedir para Deus abençoar os nossos governantes. A gente sabe que o nosso país é o país mais lindo do mundo, não tem país igual esse. Mas infelizmente nosso país tem sofrido com uma casta de corrupção que vem se perpetuando desde o descobrimento do nosso país. E a gente que já teve a oportunidade de viajar em outros lugares, a gente sabe que não existe país igual a esse, tão rico, tão maravilhoso, tão bonito, com um povo tão maravilhoso como esse. Então eu queria orar pelo nosso país junto com você. Você poderia se colocar em pé um minutinho, por favor? Vamos levantar um clamor pelo Brasil, ao invés de ficar mandando recadinho no Facebook, ao invés de ficar mandando indiretas, vamos colocar diante da presença do Senhor o nosso Brasil e pedir que Deus abençoe. Vamos fazer isso juntos? Senhor Jesus, nós queremos colocar o nosso Brasil diante de Ti. Que país lindo que o Senhor nos deu para viver, sem guerras, sem catástrofes naturais, um país com gente boa, gente amigável, mas Deus, um país assolado pela corrupção, pela mentira, pelo engano. Pai, nós não toleramos mais isso. Nós estamos, ó Deus, nos mobilizando em todos os departamentos, mas a igreja de Jesus precisa se mobilizar em oração, porque esse é o nosso departamento. Nós oramos e nós pedimos que toda casta maligna que toma conta desse Brasil, e que, ó Deus, gera pobreza, miséria, corrupção, desvio, propina, nós cancelamos no nome de Jesus. Nós queremos um país abençoado, próspero, que o Senhor reine. Nós abençoamos as nossas eleições, nós abençoamos esse movimento de greve. Ó Deus, coloque a Tua mão, dá sabedoria aos governantes, dá inteireza, Deus, dá lisura, para que cada um trate de acordo com as coisas concernentes ao povo, e não aos seus interesses pessoais. Nós abençoamos o nosso Brasil, nós profetizamos um Brasil cheio de prosperidade e alegria, que serve ao Senhor Jesus. Seja o Senhor, Pai, da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por favor? Deu certo?
Então coloca para mim agora, fazendo favor. Alarme falso, né, gente? Deixa. Pode acender aí para mim agora. Vamos lá. Nós temos bastante coisa para acontecer hoje, então vamos embora. Está aqui um pessoalzinho que está preparado, porque nós vamos receber agora as nossas mulheres. 50 mulheres fizeram o retiro, mais de 30 trabalharam no retiro, e elas vão entrar agora, vão fazer uma festa, e eu espero que você, maridão, esteja aí muito bem preparado para receber com muita alegria a sua Ferrari. Lembra que a gente se preocupa em preparar uma Ferrari para você. Você entregou lá um calhambeque, um fusquinha. As mulheres fizeram algo tão maravilhoso naquele lugar que eles vão devolver uma Ferrari. Mas quem coloca combustível na Ferrari é você, maridão. Então não adianta ter uma Ferrari e você não encher o tanque. Aproveite aí, que vai chegar com muito coração aberto para a restauração da sua família, do seu casamento, o melhor tempo da sua vida. Mas tem que colocar combustível. Faça isso, elogie, reconheça, ore com ela, abençoe, e vai ser realmente algo maravilhoso. Vamos receber as nossas mulheres. Se você agora quiser se colocar em pé, elas estão preparadas para entrar e fazer uma festa. É isso aí, igreja! Essa é a volta do segundo retiro das mulheres da IPI de Sertanópolis. E que festa! Porque aquilo que o Senhor construiu, ninguém apaga. Queria pedir para a igreja se sentar, nós temos vários momentos aqui. Respira um pouquinho. Quero agradecer a você que veio aqui, a família que se deslocou de outros lugares, de Londrina, para receber sua família. É com enorme prazer que nós estamos aqui, voltando do retiro. Não há nada místico, não há nada mágico, mas há simplesmente o agir do Senhor em 3 dias. Nós estamos voltando renovadas, curadas, libertas, porque o que o Senhor faz lá não dá nem para expressar, só aquilo que
vivido lá para a gente começar a entender. E você que não foi dessa vez, dê o seu nome para a próxima, que com certeza vai dar um gostinho de quero mais. Quero pedir para a equipe de Sertanópolis e a equipe apoio de Dourados que suba, fazendo um favor. E as demais fiquem aqui. Nós trabalhamos com 2 equipes maravilhosas. Nossa equipe de Sertanópolis, que venceu barreiras. Que venceu barreiras, que teve que colocar combustível no carro antes, que teve que deslocar marido. Mas foi maravilhoso. Deus nos conduziu, nos trouxe, nos levou e nos trouxe em graça. Eu quero chamar a Patrícia aqui à frente. Fazendo um favor, Patrícia. Vem cá, Patrícia. Patrícia vai contar um pouquinho pra gente do que Deus fez na vida dela lá nesses 3 dias. Boa noite. Deus quebrou um monte de barreira na minha vida. Coisas que eu nem lembrava mais. E eu queria pedir perdão para minha família. Mãe, fica de pé, amor, pai, Cibele. Eu voltei uma pessoa renovada, o Espírito Santo. E eu queria pedir perdão para vocês de tudo que eu fiz. E a partir de hoje eu sou outra mulher. Fica ali embaixo, fazendo favor. É isso que Deus faz, gente. Deus trata, Deus cura. Quero chamar a Tâmara à frente. Eu vou contar um pouquinho da Tâmara, porque senão ela não vai falar muito bem. A Tâmara chegou lá, viu, Alexandre? Assim, ó, cadê a Thaís? Ainda bem que eu não estou no grupo da Thaís, porque esse grupo só chora. Eu não choro. Deixa ela falar agora o que aconteceu com ela. Não, eu vou falar um resumo só. Boa noite. Na verdade, eu vou falar só o que significou o retiro. Acho que eu até conversei com as meninas, eu vou falar em nome de todas. Foi muito marcante. Eu acredito que nenhuma de nós tem dúvida nenhuma de que nós somos filhas legítimas de Deus vivo. E que o seu sacrifício na cruz não foi em vão. Então, já que elas falaram direto, eu vou falar. Meu pai, minha mãe, meu irmão, Alexandre, minha filha. Pode ter certeza que está voltando uma nova pessoa para casa. E falando pessoal ainda, o que mais me marcou é saber que todas as promessas de Deus ainda estão vivas em minha vida e que são acessíveis para mim. Amém. Amém. Cadê a Márcia? Vem, Márcia. Amém, igreja. Dá licença. Esses dias que nós passamos lá, o Espírito Santo, ele transformou a vida de todas as mulheres. Nós temos um documento chamado Identidade. Nele vem a nossa foto, o nosso nome, a nossa identidade. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, me deu a identidade do Pai. Amém? E Ele selou em mim a digital dele. Amém? Estão empolgadas, né, gente? Cadê a Thaís? Vamos, Thaís. Pode chorar. Chorou, não tem problema. Ela vai conseguir falar assim. Boa noite. Ai, tô muito nervosa. Tarciso, mãe, pai, Bia, Davi, fique em pé. Bom, vou resumir. O Senhor, desde o começo que eu coloquei meu nome nessa inscrição daqui, foi trabalhando de várias formas na minha vida.
E minha família sabe o quanto eu venho pelejado. Principalmente você, né, Tarcísio? Então, não ia vir aqui, não era para eu estar aqui. Era para eu ter vindo falar com a Vanessa e nos encontramos. Deus não permitiu que eu não fosse. Minha mãe falou assim: filha, você vai. Você é pequena, você é guerreira, você vai vencer o seu gigante. E realmente, o gigante que eu venci foi que estava dentro de mim. E que eu joguei naquela cruz e me libertou de tudo. Do meu passado e de tudo, de tudo, de tudo. Quero pedir perdão a todos vocês. Deus me restituiu, restaurou aquela Thaís que estava perdida, desanimada. Então, Deus me mudou como mãe, como filha, como esposa, como empresária. Ele me tratou em todas as áreas. E eu vou falar, não adianta a gente se esconder, não adianta mentir, que Deus sabe de tudo da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe de tudo. E Deus tratou tudo, todas as feridas. Quero pedir perdão para a família do Tarcísio. Amo vocês. Vocês não saem das minhas orações. E a partir de hoje, vocês têm uma nova Thaís. E eu creio que a nossa família vai mudar. Porque Deus começou a trabalhar como um todo. Minha sogra veio para o retiro, minha cunhada. Já começou a agir. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. E, gente, não desanime. Crê. Mas nós precisamos aceitar, abrir nosso coração para que o Espírito Santo entre. E eu quero ser reflexo na vida dos meus filhos, da minha família, de vocês, e vocês verem Jesus dentro de mim. Não é fácil. Obrigada pela oportunidade. Adriana tá aí? Cadê a Adriana? Adriana, vem. Vamos. Boa noite. Eu tô tremendo. Bom, eu peguei a ficha. Eu fiz, Deus me tocou. Vai, você precisa entender muita coisa que eu não compreendia pela perca. E ai, meu Deus. E eu fui com meu coração aberto. Primeiro dia eu senti Deus falar comigo. Segundo dia, Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala. Eu falava, Senhor, fala comigo, e nada. E o dia foi passando, veio o momento da cruz. Eu coloquei na cruz, ai, tô tremendo, tudo que magoava meu coração, tudo que me fazia mal e não me fazia ser quem eu era antes, ter a minha família que eu creio que eu devo ter deixado de lado, vivendo presa numa coisa que não me pertence mais. Aí, na hora da janta, todo mundo jantando, eu falei, eu não devo estar aqui, eu não tenho que estar aqui, eu tenho que ir embora. Eu queria vir embora, pedia para mim vir embora. Me leva embora, eu não tenho que estar aqui. Foi onde eu fui chorar, fui orar. E Deus falou comigo, a questão da libertação, eu libertei. Amém. Libertei, ficou lá. Hoje, falo para você, Lorena, que aquela mulher que tinha antes do meu pai falecer está de volta, restaurada. Amém, Senhor.
Alguém quer mais falar? Ninguém quer mais falar? Kathleen quer falar? Cadê a Kathleen? Quer falar, Kathleen? Vem falar. Pastor, deixa a gente falar mais alguns? Boa noite. Para quem não sabe, eu não sou daqui de Sertanópolis, eu sou de Londrina. Eu conheci essa família maravilhosa aqui há 1 ano. Eu me batizei no penúltimo batismo. E eu era uma pessoa que me considerava muito sozinha. E por diversas vezes eu ouvi que eu não era ninguém e que eu não tinha ninguém. Eu me sentia uma pessoa realmente sem identidade, sem família, sem ninguém. E Deus me apresentou a família da Ana, do Tagliari, a Ana Elise, que hoje eu falo que são os meus pais na fé, que eu amo, que tenho uma irmã, e que abriu a porta da casa deles para mim e me acolheram verdadeiramente como filha. No meio de tanta turbulência de 1 ano para cá, no meio de uma separação triste, aí eu me vi mais ainda sem identidade. Mas eu não queria ir para esse retiro. A Ana, quando abriu as inscrições, pegou minha ficha e ela já foi preenchendo e me abençoou com esse retiro. E eu achei que Deus não fosse abrir os ouvidos dele para mim. Enquanto eu estivesse orando a ele, eu achei que ele fosse tapar os ouvidos por tanto pecado, tanta sujeira que eu guardava dentro de mim, que eu me envergonhava de Deus. E que ele não fosse falar comigo, mas hoje, no último instante, em todos os instantes Deus falou comigo, mas no último ele me mostrou quem eu sou e o quão amada eu sou. Por essa família, por essa igreja, por ele, que eu sei que eu posso, como diz na Bíblia, ainda que sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. E nós temos uma identidade, eu tenho a minha identidade nova, a minha identidade está em Deus, em Deus. E eu quero agradecer verdadeiramente essa família, Ana e o Tagliari, que eu amo muito, 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 e a todos vocês. Muito obrigada. Nós vamos cantar agora. Queria pedir que a igreja se levantasse. Queridos, o retiro é isso. Cura, trata. Só que quem dá o combustível são vocês, a família, os filhos, os pais. Por isso, no decorrer dos dias e dos meses e dos anos, cuidem das suas Ferraris, porque há uma joia entregue para você nesta hora. Nós vamos cantar e num determinado momento aí eu vou falar para vocês virem receber, tá bom? Tua vida em mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. Ele nos resgatou como uma ovelha ferida. Impressionante. As famílias podem receber as suas esposas, suas filhas.
Os filhos podem receber as suas mães. Aquelas em que as famílias não estão aqui, a família da fé vai abraçar. O pessoal de Dourados vai descer para as cadeiras que estão reservadas. E a família da fé abraça esse pessoal que está longe. Teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Pode descer, gente. Pode descer. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba Na medida que a família for recebendo, eu vou pedir para vocês sentarem, fazendo um favor. Pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, amém. Isso, é muito impressionante isso. Muito impressionante. Obrigado por você confiar a sua esposa à nossa equipe. E obrigado a todos os maridos que cederam suas esposas para trabalharem também. Obrigado. Isso é uma honra fazer parte dessa comunidade em tudo isso aí que está acontecendo. Quero chamar as facilitadoras aqui à frente. Eu quero saber quantos lugares nós vamos ter aí agora com as crianças. As facilitadoras podem vir aqui à frente, por favor. Crianças de 3 até 11 anos. Crianças de 3 até 11 anos podem vir aqui à frente agora, tá bom? Isso.
Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente. Isso, agora nós vamos liberar mais lugares. Você que está em pé vai ter mais lugares agora. Pode vir sentar conosco. Facilitador também, não só facilitadoras. Facilitadores. Isso. Atenção, pessoal. Atenção, só um minutinho. Tem lugar vazio perto de você, tem gente em pé lá fora. Pode começar a vir aqui, ó. Tem lugares. Se você tem lugar no meio, pula essa cadeira, fazendo favor. Libera o corredor pra gente, por favor, tá? Obrigado, isso. Libera o corredor. Tem gente para sentar. A gente vai comentar. Crianças de 3 a 11 anos podem ir. Isso. Podem ir, crianças. Deus abençoe. Temos bastante lugares aqui na frente agora, tá bom? Vamos nos acomodar todo mundo. Não precisa ficar em pé lá fora. Pode vir, pode sentar com a gente para participar da nossa celebração. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, mas antes disso eu queria lembrar você que perdeu uma chave de um Chevrolet, está no balcão de informações, tá bom? Se você perdeu uma chave de um Chevrolet, está no balcão de informações, não se preocupe, está guardadinho lá. Nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas da seguinte maneira: nós não fazemos troca com Deus, a gente não entrega para Deus dar de novo, a gente entrega por gratidão. A gente não entrega para fazer negócios com Deus, a gente entrega por alegria e por saber que Deus tem nos dado sustento. São 3 formas de contribuição. Aí à frente da sua cadeira tem um envelope branco, você pode entregar o valor que você quiser e não se identificar. Lá no fundo tem um envelope do dízimo para aqueles que já são membros da igreja. E do outro lado o envelope amarelo que é para missionários, e nós vamos fazer isso essa noite, tá bom? Então enquanto cantamos essa primeira canção, você vai vir aqui à frente, se você veio preparado, e devolver seu dízimo, a sua oferta. Caso você é visitante, não se preocupe com isso. Essa é uma ação que nós fazemos entre os membros da igreja, tá bom? Mas se você veio preparado e quer participar, também será bem-vindo. Vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos celebrar ao Senhor agora com nossos dízimos e nossas ofertas. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver. Vamos celebrar, continuar com essa alegria, amém? Amém. É para ti, Jesus, que nós vamos celebrar e adorar o seu nome por tudo que tu és, amém? Toma o teu lugar de honra na nossa vida. Aplauda bem forte o nome do Senhor, Ele é digno. Que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar. Rei da glória, reina, toma o teu lugar nesta cidade.
coração para que esse rei entre e faça a morada eterna, amém? És bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. És bem-vindo no nosso coração. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nós te queremos mais. Nós precisamos do teu sopro em nós, Espírito Santo de Deus. Precisamos da tua presença. Nós declaramos a nossa necessidade do Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Vem soprar em nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem soprar, sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu
está no nosso Deus. Que se abra os céus, Que seus céus se abram, Senhor, sobre a nossa cidade. Sertanópolis sendo tocada, Sertanópolis sendo ministradas pelo nosso Deus. Que se abra o céu nessa cidade, em cada bairro, em cada rua, em cada casa, em cada coração, Senhor. Que os céus se abram e que o avivamento do Senhor venha como uma onda, varrendo os nossos corações e nos levando à sua presença. Derrama sobre Sertanópolis a tua unção. Que os céus que outrora estavam fechados se abram e que venha seu poder sobre nós. O pai se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais, maridos amando suas esposas, esposas respeitando seus maridos, e um povo amando o Senhor, adorando ao Senhor, vivendo a sua palavra. Se nós profetizamos a bênção do Senhor sobre os céus de Sertanópolis, venha sobre a sua igreja, venha sobre o seu povo o som do avivamento, o som do poder, da unção, da tua presença. Em nome de Jesus, você pode aplaudir por isso. Glória a Deus. Nós recebemos, Senhor. Nós recebemos, Senhor. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nosso time de adoração. Esse tempo tão precioso que a gente pode adorar o Senhor juntos aqui. Quero convidar a Jordana aqui à frente, por favor. A Jordana é a nossa parceira ministerial. Ela sempre tem estado conosco nos retiros, ajudando a administração, ajudando na condução da palavra do Senhor. E nós temos uma afinidade muito legal, nossa família, o seu marido, o Mário, que tão gentilmente cedeu sua esposa para que nós estivéssemos aqui juntos. E a sua família também, que está, parte dela representada aqui é a Maria Luísa. Cadê a Maria Luísa? Cadê ela? Sumiu. Ah, lá no fundo, na última cadeira, veio junto para poder ministrar também nesse retiro. Foi algo maravilhoso, né? E a gente quer agradecer a Deus, Jordana, pela sua vida, pelo seu ministério, e que Deus te use poderosamente essa noite aqui no nosso meio, tá bom? Explica onde eu deixo a água. Você pode deixar a garrafa aqui, deixa o copo aqui, né? Depois a gente pega aqui, tá bom? Obrigada, pastor Denis. Obrigada, igreja de Sertanópolis, cidade de Sertanópolis, muito amada do nosso coração. Amada por mim, amada pelo meu marido, que é o japonês mais lindo que eu conheço, porque é o mais lindo mesmo, né? Quem já teve aqui o privilégio de ver o Júnior, sabe que eu estou falando de uma beleza fantástica. Louvo a Deus pela parceria com a Maria Luísa, porque ela veio aqui para trabalhar comigo no retiro e foi fofo. Foi um momento assim, muito fofo e muito lindo. Agradeço a oportunidade de estar ligada a todos os retiros de mulheres que já aconteceram aqui. Isso é um privilégio para mim, é um privilégio para a minha igreja. E nesse momento, a honra de poder estar nesse púlpito tão sério, que é o púlpito que vocês têm nessa igreja. Pelo desgaste da minha voz, vocês já são capazes de imaginar o que não aconteceu naquele retiro, né? Mas o Senhor vai sustentar e eu vou conseguir falar muito bem. E nesse momento eu quero orar para que o Senhor possa trazer revelação da sua palavra para as nossas vidas nesse lugar. Eu te convido a baixar a cabeça comigo. Eu vou buscar o Senhor. Pai, me socorre, porque agora eu já não posso falar de mim mesmo, mas eu tenho que falar que aquilo que o teu Espírito Santo deseja que eu fale. Me ajuda, Senhor, que sou pequena, mas a tua força pode superar as minhas debilidades. Eu confio em ti, essa igreja confia em ti. Nossos ouvidos estão abertos para a tua palavra. E eu oro no nome poderoso do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, em quem nós acabamos de cantar que temos depositado a nossa fé. A nossa fé está no teu Filho, Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, a soberania pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eu soube que a nossa igreja aqui em Sertanópolis está estudando o livro de Apocalipse. Mais especificamente, as cartas que foram enviadas para as igrejas da Ásia. E agora, para mim, eu fui incumbida de falar um pouquinho sobre a carta enviada à igreja de Pérgamo. Por isso eu te peço para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 12 a 17. E nós vamos ler a carta que foi enviada por João,
da ilha de Patmos, na revelação que ele recebeu do Senhor para esta igreja, chamada Igreja em Pérgamo. E eu quero que você já comece na leitura, imaginar uma carta não endereçada a Pérgamo, mas endereçada a Sertanópolis. Tudo bem? Vamos à leitura? A partir do verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do meu maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu quero, antes de nós entrarmos na carta em si, te situar no que significa escrever para Pérgamo, uma cidade que tem a distância de aproximadamente 96 a 100 quilômetros de Esmirna, outra cidade, para onde também foi enviada uma carta. Pérgamo, ela é uma cidade muito importante, porque ela é a capital política da Ásia Menor. Então agora eu quero que vocês comecem a imaginar uma cidade de grande importância para a Ásia Menor, uma capital política. Se ela é capital política, significa que o Império Romano tem uma base ali. O imperador, o César, ele tem ali uma base de governo estrategista. E automaticamente, por conta dessa importância, nós temos que entender que também essa igreja vai ter um centro cultural, um movimento cosmopolita muito forte. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de Pérgamo nós temos uma universidade de medicina, da onde saiu um nome muito importante, o de Galeno. Também Pérgamo tem uma biblioteca, naquela época, com 200 mil livros. Nesta cidade habitam 120 mil pessoas, é um número razoável. Mas olha a quantidade de livros, a cultura deste lugar. Também é um centro de adoração. Nós temos santuários ali muito importantes, santuários de paganismo. Nós temos ali o grande centro de adoração a Zeus. Também era adorado num santuário Ateneia ou Atenas. Dionísio, que é um deus ligado ao paganismo similar ao de Baco, orgia sexual com bebedeira, que é daqui que vem o rei Momo do carnaval, Dionísio. Mas principalmente é um centro de adoração a um deus chamado Esculápio. O símbolo desse deus é uma serpente. E o Esculápio, ele é chamado de salvador de vidas, porque a ele é dada toda a glória por toda a cura que era praticada na cidade. Raciocina comigo. Eu tenho um centro de medicina, mas esse centro de medicina deposita toda a honra e toda a glória das curas de seus médicos a esse Deus. Tanto é que o santuário é em formato de serpente. E se você for parar para pensar, o próprio símbolo da medicina é serpente por causa disso aqui. Então Esmirna, ela respira ciência, ela respira cultura por causa da biblioteca, ela respira adoração por causa desses imensos santuários de adoração ao paganismo. E nela também, no ano 29 a.C., foi construído um santuário para o culto ao imperador. O imperador foi declarado divindade.
E ele ia lá e ele era adorado no seu templo. Então as pessoas viam com naturalidade a idolatria, o paganismo, a orgia, a bebedeira e as curas, os doentes, os enfermos, a busca por conhecimento científico acontecia em Pérgamo. Pessoas de vários lugares vinham até ali, procuravam ajuda e quando eram curadas iam até esse centro de adoração dizer para Esculápio: muito obrigado pela revelação que você tem dado a esses estudantes. Nesse lugar o cristianismo brota com uma pequena igreja. Uma pequena igreja que está vivendo no meio disso tudo, de todo esse clima, que não é muito diferente do que a gente tem experimentado hoje. Não é muito diferente com o tempo que nós temos hoje. Eu quero que você imagine essa igreja sendo plantada ali, e as pessoas de Pérgamo se convertendo, trazendo todo esse berço pagão, toda essa ostentação científica, toda essa importância de capital, de grande centro, de riquezas. Nós temos uma cidade muito importante do Paraná, aqui a 30 quilômetros. Vocês devem imaginar do que eu estou falando. Uma cidade que se orgulha dos seus grandes prédios, do seu poder, do seu potencial de conhecimento. Uma das faculdades mais importantes do nosso país está aqui, do teu lado. Pessoas da minha cidade se matam de estudar para dizer: eu passei no vestibular da UEL. É assim, é esse mesmo clima. Tem tanto tempo, mas tem tanto a ver com a gente. E eu queria agora fazer uma analogia com você, que eu ouvi de um pastor americano chamado Joel Beck. E ele disse o seguinte: o navio, ele tem um lugar certo para estar. Um navio tem que estar onde, igreja? Em que lugar um navio fica muito bem? Sobre as águas. Um navio fica muito bem colocado no seu ambiente sobre as águas. Agora, quando esse navio sofre uma avaria e a água que estava embaixo e fora começa a entrar dentro do navio, aí nós temos um grande problema. Porque aquele navio tão pequeno sobre um oceano tão grande fica muito bem se não tem uma entrada da água para dentro dele, sabe? O nome disso, quando a água entra dentro do navio, é o quê? Naufrágio. É a morte do navio. É o fim da trajetória dele, das suas viagens. Ele está no ambiente certo e ele fica muito bem desde que a água não entre dentro dele. Mas a partir do momento em que a água invade, a partir do momento em que são feitos buracos, pequenas brechas, não precisam ser grandes, e a água começa a entrar, esse navio sucumbe, é questão de tempo. E é isso que está acontecendo com a igreja de Pérgamo. Essa carta é enviada pelo Senhor Jesus ao anjo da igreja, para dizer: eu conheço vocês, e eu quero conversar acerca do que eu tenho visto dentro da minha igreja. Esse barco, que tem que estar em Pérgamo, é o ambiente dele estar, mas que não pode permitir que hajam rachaduras, para que o mundanismo de Pérgamo faça parte do interior da minha igreja. É sobre isso que eu quero conversar com você. Essa carta também é para nós, para todas as igrejas. Essas igrejas que parecem tão pequenas, mas que são capazes de cruzar todo o mundanismo, totalmente preservados, desde que não haja uma entrada dos padrões, da cultura, do conceito, das práticas dentro dela. Aquela igreja, ela vai ser repreendida pelo Senhor, porque o mundo de fato estava entrando ali dentro. O povo estava se acostumando com aquele padrão que eles viam, porque eles também estavam na faculdade, eles também estavam praticando comércio, eles também estavam participando das reuniões, das festas, dos casamentos. Muitas vezes na mesma empresa em Pérgamo, que é da onde vem o pergaminho, que substituiu os papiros egípcios. Pérgamo, imagina uma empresa de pergaminhos.
E dali de dentro, 2 pessoas trabalhando, gerenciando o departamento. Uma vai para a igreja e a outra vai adorar Esculápio. O que eles conversam durante o dia? Aquele que está ali dentro, debaixo do meu poder, e que adora Dionísio, e que sai com prostitutas cultuais, e que bebe nas festas na sua casa, e se embriaga e diz, está tudo bem, eu estou na minha casa, eu bebo socialmente. Quem bebe socialmente? A palavra do Senhor nos chama a um posicionamento de um barco que fica atento e não permite fissuras que possam comprometer a sua trajetória. A igreja de Pérgamo está ouvindo sobre isso, e a igreja de Sertanópolis está ouvindo também. O evangelho do Senhor, ele é algo sério, ele é algo profundo, e ele é algo muito bem delimitado. Eu não sou obrigada a ser cristã, mas uma vez que eu trago o nome de Cristo, o desafio é que eu viva como Ele, não menos do que isso. Mas então isso é muito difícil, duro é esse discurso. Alguns seguidores de Jesus disseram isso para ele e o abandonaram. Duro é esse discurso, duro ouvir, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Esse é o discurso que ainda ecoa dentro da igreja de Sertanópolis. Vocês são chamados não a parecerem crentes, não a caminharem aqui dentro da igreja como o famoso crente Raimundo. Um pé na igreja e um no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas Jesus disse, eu quero que eles sejam livrados do mal. Pequenas concessões, grandes desastres. Essa carta, eu quero que vocês pensem, não havia Bíblia. Os apóstolos tinham alguns manuscritos, algumas coisas que foram deixados, mas ainda não há uma coletânea disso. Nós estamos numa igreja na Ásia. João ainda está vivo. E de repente chega uma notícia. O pastor da igreja reúne a comunidade e diz, recebemos uma carta para nós. O Senhor Jesus Cristo apareceu a João e mandou escrever uma carta para nós. São apenas 7 cartas. E uma é para a nossa igreja. Aleluias. Pensa nisso. Pensa o coração de cada fiel que ouviu aquilo. E de repente, se lembrando que há pouco tempo havia tido uma perseguição deflagrada contra Antipas. Ele foi morto queimado. Como diz aqui o texto, vocês prestaram atenção? Quando o Senhor faz referência, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Então essa igreja, temendo perseguição, temendo morte, sabendo que confessar Jesus é pagar com a vida, se reúne para ouvir a carta de Jesus para ela. Uma das únicas 7 escritas. Então todos se assentam e o pastor começa a falar. Existe uma mensagem para ser lida para o anjo dessa igreja e para toda a comunidade. E a mensagem então começa. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, entra cortando. Vocês se lembram de uma analogia semelhante? Quando o Senhor fala sobre uma espada de 2 gumes, que entra e divide alma, espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Jesus está dizendo: eu, o Senhor, falo com vocês e as minhas palavras vão entrar dentro do coração de vocês como uma espada que corta dos 2 lados. Ela vai entrar até aonde eu determinar, completamente, sem resistência. Não é faquinha de serra, não é faca de cortar pão, é espada afiada de 2 gumes penetrantes. Cada palavra que eu disser a partir de agora, diz o Senhor, deve entrar na alma de vocês como algo cortante, que dividirá
vocês acerca do que tem que ser dividido. E ele continua: conheço o lugar que habitas. E essa é uma palavra de consolo. O Senhor Jesus está dizendo: ei, Sertanópolis, eu sei que tem sido difícil. Eu conheço a dor de vocês. Eu conheço a história. Eu sei o quanto é complicado. O pai e a mãe convertido e a filha sacerdotisa de Dionísio sendo abusada por um monte de homens. Eu sei o quanto é difícil dizer não para os convites para os bacanais praticados nos templos. Eu sei o quão é complicado não fazer parte do bloco de carnaval da faculdade e ir pular durante o período da festa. Eu sei como é difícil dizer para o irmão com o qual eu bebi até cair antes: não, eu não bebo mais. E ele falar: você ficou chato, essa igreja acabou com a nossa amizade, a gente é uma família e bebia junto, por que você está fazendo isso? Eu sei que é complicado terminar com a amante e dizer: eu tenho um compromisso com a minha mulher, eu tenho algo para fazer na minha família, e o Senhor Jesus agora reina, e eu não posso deitar em 2 leitos, eu não posso ter 2 camas. Eu sei que é difícil para as mulheres se submeterem e pararem de colocar banca dentro de casa e ter algum tipo de manipulação, fazendo do marido uma marionete, um marido cansado, com esses estratagemas que são vindos do coração do inferno. Eu sei que é difícil não falar palavrão, eu sei que é difícil desligar essa pornografia, eu sei que é difícil não acessar a internet. Quando a tua esposa está dormindo de madrugada, teus amigos postam vídeo pornográfico para você, você recebe todos os dias no trabalho. Eu sei que é difícil não abrir a tua carne e pede, teus amigos fazem, por que você não? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil se manter digno, preservar amizades, continuar tendo convites para as festas, para os aniversários e para os casamentos, assumindo um compromisso comigo. Eu sei que é difícil ser curado e ouvir um médico dar glórias a santos, a deuses que não são deuses, atribuir a uma serpente toda a glória daquilo que eu tenho feito através do conhecimento. Eu conheço a dor de vocês. Eu sei que vocês perderam muitos amigos. Eu sei que vocês não são mais bem-vindos na casa dos seus pais. Que nas festas de fim de ano vocês são a parte chata da comemoração. Isso é tão consolador. Que bom que Jesus sabe. A gente está pagando um preço. Não tem sido fácil. Alguns sequer têm conseguido. Mas a palavra do Senhor prossegue. E quando ele prossegue, ele dá um susto na igreja, porque ele diz assim: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Espera aí, tudo bem, eu sei que aqui é meio mundanão. Eu sei que o pessoal bebe até cair. Eu sei. Mas trono de Satanás? Será que Jesus não está exagerando? Isso é muito forte. Não, espera aí. O Senhor está querendo dizer que a minha cidade, onde está a minha igreja, tem um trono e é nada mais, nada menos do que de Satanás? Será? Isso é fanatismo. Não é bem assim. Satanás tem um trono na terra e é na minha cidade. Nós estamos importantes. A gente recebe uma das 7 cartas e ainda é aqui que o capeta põe o traseiro dele. Não pode ser. Mas é. O mesmo Jesus que conhece a igreja, conhece o diabo e sabe onde ele se assenta. O que Jesus está dizendo é: eu tenho visto Satanás governar com uma base na sua cidade. E a igreja choca. E a gente acredita que quando Deus fala o nome Satanás, ele está fazendo uma referência a Gênesis. Porque Satanás significa serpente. E é serpente que enrola e conversa com Eva. E é serpente que é o Deus principal daquele lugar. Esculápio, medicina. Ele está dizendo que cada adorador de Esculápio é um adorador deliberado de Satã.
E Satã está tão confortável naquele lugar que ele está sentando e fazendo e acontecendo. E de fato, há uma perseguição e morte queimada de um crente só por causa da fé dele. Isso é demonstração de poder, não é? E não é só. A carta continua e ele diz o seguinte: e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele reitera. E aqui ele dá um motivo desse homem ter sido morto. Satanás ordenou a morte dele e foi obedecido, porque aqui está o trono dele, aqui tem um reino dele. E você sabe, rei manda e servo obedece. Satanás moveu o coração dos seus adoradores e um homem foi morto por causa de Cristo. Isso é uma perseguição deliberada. Isso é uma demonstração de poder num ataque violento que bota medo na gente. Para pensar, olha para a pessoa que está do teu lado e imagina que daqui uma semana um de nós tenha que perder por perseguição, com determinação, de morte na fogueira, de um dos nossos, escrito na sentença, porque é cristão. Foi isso que aconteceu ali, isso aconteceu com um homem, essa igreja existiu. Eu estou falando de pessoas como nós, só que de um tempo diferente, mas num ambiente muito parecido. Mas também existe um ataque sutil desse trono. Também existe nessa central de poder do inferno uma atuação daquela que o meu pastor, o Edson, costuma compartilhar conosco, que é a história do sapo. Que se você joga na panela de água fervendo, pula para fora, mas se você põe na água fria e liga um fogo, ele aquece e não sai de lá até morrer cozido. É esse mundanismo que nós temos vivido nas nossas igrejas, que é esse sapo cozinhando. E talvez nenhum de vocês tenha sido sentenciado à morte por causa do cristianismo, mas vamos combinar, com certeza, essa igreja coleciona uma série de sapos que estão cozinhando dia após dia nas águas salgadas desse mundo, aquecidas pela chama do inferno, trazendo conceitos que o Senhor Jesus não compactua, mas que nós temos aceito muito bem como parte do nosso dia a dia. Práticas sutis, diárias, a conta gota, que tem nos separado de uma vida abundante com Jesus e contaminado o nosso coração e afundado o barco da nossa família, da nossa integridade, do nosso caráter, da nossa honra, do nosso bom nome e com isso o bom nome de Cristo, porque quem é batizado nessa igreja já não mais se representa, mas representa o reino de Deus. E cada vez que você sai lá fora, as pessoas te olham como um representante do cristianismo. E isso é lindo. Jesus, um homem tão íntegro, permitir que nós sejamos representantes dele na terra. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. E é por isso que os homens dessa igreja foram para um retiro. Eles querem. É por isso que as mulheres dessa igreja foram para um retiro. Elas querem. É por isso que os adolescentes dessa igreja foram para o retiro. Eles querem. E nós teremos. E nós veremos cristãos andando como Cristo nessa cidade. E na cidade do lado. E na África. E na China. E no Japão. E na Arábia. E na Síria. E nos Estados Unidos. E na Itália. E na Espanha. E na Inglaterra. Esse texto não para por aqui. Ele traz uma advertência. Ele diz o seguinte: todavia tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Uou, uou, uou. Jesus começa a carta falando de um trono de Satanás fora da igreja. Mas agora ele vai tratar com os membros da igreja.
Agora ele não está falando mais de Esculápio, de serpente, de Dionísio. Ele não está falando de Pérgamo enquanto cidade ímpia. Agora ele vai falar para a igreja: eu tenho umas advertências para fazer internas. Quem me dera a prostituição, a impureza, a bebedeira, a lascívia, a sensualidade, a mentira, a desonestidade, o paganismo estivesse fora. Eu tenho algo para dizer para vocês, igreja. E é lindo Jesus dizer que são alguns. Ele conhece mesmo. Ele podia ter citado os nomes, mas Jesus não faz isso. Jesus é muito gentil. Jesus é um perfeito cavalheiro. Ele fala de um grupo, porque ele está dando oportunidade desse grupo se arrepender. Ainda não é juízo, ainda não é condenação, mas é uma advertência. Eu sei o que vocês andam fazendo. Eu sei quem é o grupo, eu conheço. E a palavra de Deus diz o seguinte, que essas pessoas lembravam a Jesus um homem do Velho Testamento chamado Balaão. Eu não sei quantos aqui conhecem quem é Balaão. Mas Balaão e os nicolaítas, de certa forma, têm a mesma prática. Parecem dois grupos, mas na verdade praticam uma coisa só. São citados em dois momentos diferentes. Olha bem aqui embaixo. Ele fala assim: outro sim, no 15, também tu tens os que da mesma forma, no mesmo sustento, na mesma prática, sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que esses dois fazem? Quero falar de Balaão. A história dele está registrada em Números 25 e 31 e nós não vamos ler. Mas se você quiser conhecer mais a fundo, no Velho Testamento, o livro de Números, capítulo 25 e 31, fala de um homem esquisito, sei lá, é uma coisa meio mista. Porque ele não era um homem comprometido com Deus, mas ele tinha um dom. Ele tinha um dom de adivinhação, um dom de profetizar. E a gente assim vê que, na verdade, pelo estilo de vida que a Bíblia descreve, ele era um homem ímpio que de vez em quando rompia em dom. Não era um homem de dom que de vez em quando tropeçava. Ele era um homem comprometido com o pecado, um homem que amava o dinheiro, um homem ganancioso, um homem pervertido. E quando o povo de Deus é tirado do Egito e vai rumo à terra prometida, à medida em que ele caminha, ele vai tocando terror nos povos vizinhos. Aquele povo de escravo passa a ser um povo temido, porque havia uma promessa do Senhor: eu colocarei terror. Vão fugir de vocês. Vão sair pela direita, pela esquerda, atemorizados, sem vocês nem terem levantado as armas de guerra. Havia um terror. E aquele povo vai se aproximando dos domínios de um rei chamado Balaque. E Balaque, desesperado, entendendo o poder espiritual que Israel tem, entendendo o poder espiritual que o povo de Deus traz, resolve fazer um combate na linha espiritual, não como os outros povos que se armam. Ele discerne: esse povo tem um Deus forte, preciso resolver o problema na área espiritual. E aí ele se lembra, tem um João Bidu. Como que chama aquela mulher que vivia adivinhando as coisas, tudo furado? Tinha uma mãe de santo, a mãe Diná. Era a mãe Diná. É um negócio louco. O tal do Balaão. E ele manda uma comitiva. E ele vai lá contratar Balaão para fazer macumba. Para tocar terror espiritual. Amaldiçoar. Vamos socar uma maldição nesse povo e resolver o problema logo. E lá vai aquela comitiva e fala: Balaão, você está sendo convidado por um rei. Olha lá. Ele fala: uau, eu estou poderoso. Eu estou famoso, rei Balaque. Ele quer que você nos acompanhe, porque você precisa amaldiçoar um povo que está assim trazendo um perigo de guerra. Aí Balaão já sobe no tamanco de profeta e já diz: espera que consultarei o meu guia, o meu Senhor. Ele me dirá o que eu devo fazer. E ele vai buscar a Deus. E Deus fala: não é para ir. Mas ele fica tão agoniado porque havia um contrato com remuneração. A gente sabe que existem pessoas no meio do povo de Deus que têm agido dessa forma, né? Pessoas que têm ido cantar e pregar cobrando. Lindo. De graça recebeste, de graça dai. Balaão
naquela encomenda com remuneração paga em ouro, em honra. Ele vai consultar a Deus e diante da resposta ele fica chateado. E ele diz, não acredito. E ele insiste tanto que o Senhor fala, vai. Sabe aquele vai, não vai? Quem tem filho aqui diz, vai, mas fala assim, tipo, vai morrer. Eu vou pegar você de pau depois. Vai, porque está me estressando. Vai, mas eu não queria que fosse. Vai, mas eu não mudei minha opinião. Tipo, vai. Vai, então vai, né? Vai, mas você não vai. Vai, mas vai dar ruim. Vai, mas eu não vou deixar. E ele vai. Cedinho, monta numa mula. Entrou no carrinho dele de profeta. Dias melhores virão, vou trocar essa mula por um camelo. Último modelo, vermelho, um camelo Ferrari, né? Pintar esse camelo de vermelho, vou voltar outro homem para esse lugar. Vou abalar, vai ser tudo. Mas por enquanto ele tem uma mulinha mesmo. E lá vai ele de mula. E é aquele caso que a mula empaca, ele bate na mula, a mula anda mais um pouco, vira para cá, vira para lá, porque tem um anjo. Um anjo para na frente da mula, a mula para e o Balaão quer ir. Aí a grande dúvida, quem está montado em quem? A mula está montada em Balaão ou a mula está carregando a mula? Aquele homem cego espiritual. A mula vê o anjo, Balaão não vê. E ele insiste tanto, a coisa fica tão ridícula. Ele bate tanto na mula, e o anjo bota tanto medo na mula, que tem uma hora que a mula cai no chão, e ele fala, mas essa mula nunca fez isso. E a mula vira para ele e fala, é verdade, nunca fiz mesmo. O problema não é a mula falar com ele, o problema é que ele responde para a mula. Fala, então por que você está agindo assim? Ele fala, jumento, você não está vendo o anjo na minha frente? E mesmo assim, Balaão ainda faz um pedido para Deus, deixa eu ir. E ele chega lá, e então Balaque leva ele para um lugar alto e fala, está vendo aquele acampamento ali? São eles. O que você precisa para amaldiçoar? E aí vira aquele movimento, ele levanta a mão daqui, levanta a mão dali, quando ele levanta a mão, ele abençoa. Isso acontece várias vezes, e então Balaque fica muito estressado e diz, por que você está abençoando se eu estou te pagando para amaldiçoar? E ele responde aquela frase que a gente fala tanto, é que contra essa tenda não vale encantamento. A gente fala muito isso como crente, né? Contra as minhas tendas não vale encantamento, e não valia mesmo, se não fosse o estratagema de Balaão. Balaão, um homem ganancioso, não podia voltar sem aquela paga. Então ele tem uma ideia, e ele confabula algo com Balaque. Ele diz, sabe por que esse povo está protegido, e contra a tenda dele não vale encantamento? Porque esse povo é santo. Sabe o que é ser santo? É não pactuar com o que o mundo oferece. É não trazer para dentro da nossa casa aquelas monte de lata de Skol. É não trazer para dentro do nosso celular aquele monte de vídeo imundo. É não ficar flertando com a mulher do próximo. É abaixar a cabeça para o seu marido. E se ele está errado, tenha paciência, você também erra. É cuidar bem dos filhos e não amaldiçoar dentro da sua casa e não ficar comendo na frente de televisão, negligenciando presença. É não terceirizar aquilo que é incumbência nossa. É pagar as nossas dívidas em dia. É não gastar o que não tem com aquilo que não precisa. Ser santo é ter tempo de devocional para Deus e não ficar falando, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Deus te dá o tempo. Deus tira o tempo. Você tem tempo. Mas o tempo é dado para aquilo que a gente ama, para aquilo que a gente prioriza. Então, Balaão fala, sabe, se nós formos na santidade desse povo e colocarmos dentro deste acampamento o pecado, então Deus vai puni-los e eles poderão ser destruídos. Está entendendo porque pequenas concessões afundam o barco? O que é que Balaque fez? Mandou para perto do acampamento as meninas mais bonitas, fez uma seleção de mulher gostosa, mandou para lá e o pau torou na prostituição. Esse é a referência, essa é a referência que Jesus está fazendo para a igreja de Pérgamo. Tem gente aí dentro que incentiva a prostituição, vivendo nela. Trazendo para os filhos, trazendo para casa, saindo com o cunhado para fazer baderna. Fala que vai pescar, mas não está indo pescar, está indo com mulher.
traz doença para dentro de casa, doença venérea, adoece a esposa, porque se deita com um monte de prostituta, com um monte de menina de programa. Essa é a doutrina de Balaão. Jesus disse, aconteceu lá, está acontecendo de novo, com gente de dentro da minha casa. Pessoas que dizem, não tem nada a ver, vamos lá no carnaval. Não tem nada a ver, vamos lá com Dionísio. Não tem nada a ver, todo homem faz isso. Você é homem, sua mulher é uma megera, ela merece isso. Mulheres bocudas, mulheres insubmissas, mulheres incontroláveis, mulheres manipuladoras, não tem quem barra, língua fofoqueira, mentirosa. Trazendo corrupção, quebra da santidade para dentro do povo de Deus. Isso tira a frase, contra a tua tenda não vale encantamento. Quebra, quebrou lá atrás, quebrou na tribo, quebra na igreja. Por isso o Senhor fala, tem nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Que significa dominadores do povo. São pessoas que encorajam a participação em festa pagã. Eu não quero saber, pastor, quem está aqui, porque daqui a pouco eu vou entrar numa van e vou embora. O problema é seu. Mas gente que vai para a maçonaria. Fazer um monte de pacto secreto sem que a esposa nem possa ficar sabendo. Quando o convite para o Senhor no Éden é para transparência. E ainda bem que eu vou embora mesmo. E o pastor vai viajar para a África e quem está ficando é a Vanessa. Porque Deus colocou na minha boca esse negócio agora. Pessoas que participam de sociedade secreta e que querem trazer esse tipo de prática para a sua própria vida, dentro da sua família. E mais uma série de coisas que tiram a santidade do povo. E aí contra a tenda vale encantamento? Sim. Terminando, a grande pergunta é, que adianta fazer um monte de congresso, um monte de retiro, um monte de acampamento? Isso significa fechar a porta da frente, mas deixar aberta a do fundo. Se você é um pai de família, está na hora de dormir. Na minha casa, meu japonês é responsável pela segurança da família. E a gente fala assim, está na hora de dormir, eu vou saindo, entendeu? E eu vou subindo a escada, e o pobre do Júnior vai verificando porta. Ele vê se aqui está aberto, ele vê se ali está aberto. Calcula, o Júnior fecha a porta da frente, mas deixa escancarada do fundo. E o ladrão vem e fala, a da frente está fechada, mas eu entro pela do fundo e levo tudo. Nós precisamos fechar todas as portas, senão o ladrão entra e rouba. Olha para a sua vida. Eu sei que a gente tem luta, a gente é carnal, a gente está num corpo que deseja. Mas depois que a gente escuta uma palavra dessa, a gente fica pensando, vale a pena afundar tudo? Por causa de uma aventura? Por causa de um bem que eu não precisava comprar? Estou devendo, estou arrebentado, estou nervoso, estou estressado. Vale a pena me embriagar nas delícias de Dionísio? Gente, misericórdia. A palavra de Deus diz lá em Tiago, e eu não estou nem olhando para o relógio, eu estou com medo dele, eu acho que eu já avancei a hora, eu estou terminando, eu estou fechando para dizer para você, eu estou fechando um pouco, eu estou fechando a porta da frente, eu vou fechar do fundo. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 11 a 12. Acaso pode jorrar a fonte do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce? Você pode ser um adorador a Deus e um adorador a Dionísio? Um adorador de Deus e um adorador de Baco? Um adorador de Deus e um adorador de Esculápio? Um adorador de Deus e um carnal? Não. Nosso Deus tem ciúme. Lembra a música da Ana Paula Valadão, cantada bem estridente? Eu estou rouca, vai ficar lindo. Aquela que fala, tem ciúmes de mim. A voz da irmã está um estrago. Mas ele não fala só isso.
No capítulo 4 ele fala: cobiçais e nada tende, versículo 2, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos próprios prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que afirmo as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? A nossa amizade com o mundo, o nosso flerte com Pérgamo, é inimizade contra Jesus. Olha, eu não acho uma boa ideia ser inimigo dele. Ele é bom e é poderoso, Ele é fiel e Ele é justo. Então, nesses problemas que Jesus aponta relacionados à prostituição e à idolatria, Ele traz uma solução, e é aqui que eu fecho. Ele diz aqui em Apocalipse, já pôs o músico para cantar, daí é duro, demora para começar, tá, amiga? Ele fala assim, lá em Apocalipse capítulo 2, né? Ele diz: portanto, arrepende-te, arrepende-te. Essa é a palavra, arrependimento. Se não venho a ti sem demora, com eles pelejarei com a espada da minha boca. E ele faz uma promessa. Espera um pouco. Quem tem ouvidos para ouvir, vai tocando baixinho, daqui a pouco você vai aumentando, que eu já vou fechando e a gente vai assim. O que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, a você que conseguir dizer não, que colocar a tua vida em oração, que dizer eu não negocio a minha intimidade com Ele, para você, para mim, em nome de Jesus. Ele diz: eu vou lhe dar do meu maná escondido. Quem é o maná escondido? Jesus é o pão que desce do céu. Ele é o maná escondido. Ele nos será dado. Ele mesmo e não outro. Não é anjo. Não é profeta. Não é língua. É o próprio Jesus. Ele nos será dado. E de fato foi escondido para nós. Iguaria, preciosidade que enche a alma, que satisfaz, que nos conecta com o sobrenatural e nos faz ir além, com sonhos e planos que são realizáveis. E aí a gente vê o fruto da nossa mão produzindo abundantemente a 30, 60 e 100 por um. Os nossos filhos ao redor da nossa mesa dizendo: obrigado, pai, obrigado, mãe, porque vocês me dão estrutura, porque vocês estão aqui, porque é para essa casa que eu vou vir no fim da tarde, porque é aqui que eu vou trazer meus filhos para aprender com a mamãe acerca das histórias de Jesus que transformaram a minha vida e fizeram esse homem decente que vocês têm aqui. Obrigado pela referência que vocês são. Obrigado, porque eu vou para esses seminários e eu vou para esses retiros e eu só glorifico, porque tudo que eles ensinam lá, vocês fazem aqui. Vocês são a carta viva de Jesus para mim. Ele diz também de uma pedra branca, onde está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui ele está falando de pedra, que significava naquele tempo justificação. Um juiz, quando tinha dúvidas do veredito, nessa época, ele colocava numa garrafa que era leitosa, 2 pedras, uma branca e uma preta. Ele clamava a Deus: me revela quem é inocente aqui, ou se é culpado. Enfiava a mão e tirava. Se saísse a pedra preta era condenado. Se saísse a pedra branca, a pessoa era justificada. Quando ele diz eu darei a pedra branca, ele está dizendo para esse povo que conhece a sua cultura: eu te absolverei no dia do meu juízo. Te darei a pedra branca. Pedra branca significava vitória e honra, porque todo comandante que voltava vitorioso com o seu exército era condecorado com uma pedra branca. E ali ele podia colecionar a sua honra através dessa pedra. E por fim, ele fala sobre um nome que só eu conheço e você vai conhecer. Isso é intimidade.
eu quero te convidar nessa noite. Só você que deseja, não se constrange. Jesus conhece. Você que deseja nessa noite dizer: eu não serei o buraco no barco dessa igreja. Eu não serei a fissura no barco desta igreja. Eu não serei o buraco por onde entra a água e afunda o bom testemunho de Cristo dessa igreja. Eu decido, independente do que eu fiz do passado, eu acolho o pedido de Jesus: arrependa-te. E hoje faço um voto, um compromisso dizendo: serei eu a parte boa do barco. Eu quero que você que deseja isso, levanta com a mão no teu peito e diz: Jesus, eis-me aqui. Se for difícil, me ajuda. Mas hoje eu me posiciono como cristão. Eu não sou nicolaíta. Eu não sou representante de Balaque. E põe a mão no teu coração. E nesse momento, nós vamos orar, dizendo: eis-me aqui. Eu desejo que todos vocês que ficarem em pé, que são todos, pelo que estão vendo, estejam realmente decididos a isso. Eu sei que é um apelo constrangedor. Se você ficar sentado, tua mulher te mata em casa. Mas eu desejo que no fundo do coração o Espírito Santo esteja fazendo algo lindo neste lugar. Coloca a mão no seu peito. Nós vamos orar por vocês. E para isso eu queria convidar o pastor Denis, a pastora Vanessa para vir aqui, mas também os pais dele. Queria convidar vocês para estenderem a mão sobre essa comunidade. Porque essa comunidade, ela vai ser a razão de muitas pedras na vida do seu filho, viu? Quando o Senhor Jesus for receber ele na glória, ele vai receber muitas pedras por conta dessa comunidade aqui. Quero que a gente estenda a mão para essa igreja. E eu vou orar, porque eu sou muito atrevida de orar com o nome de Deus aqui do lado. Mas eu quero orar para dizer: Senhor Jesus, todos nós aqui queremos um compromisso verdadeiro contigo. Que o teu Espírito Santo encontre lugar no nosso coração para nos levar a este lugar de santidade. Nós, nessa noite, nesse lugar, dizemos: nós não seremos o buraco por onde entrará a água, que afundará o navio, a igreja do Senhor na cidade de Sertanópolis. Nós lutaremos pela santidade da nossa vida pessoal, da nossa casa, da nossa igreja, até que ela seja pequena para a quantidade de pessoas que virão aqui nos cultos, até que não caiba mais e ela se transforme num navio gigante, capaz de proteger cada morador desta cidade. É o que nós colocamos diante do Senhor hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque nós temos visto o Senhor levantando pessoas para fechar as brechas. Reparadores de brechas é a palavra que o Senhor tem trazido a essa igreja. Gente que está reparando a brecha no casamento, na família, na história, no passado e na vida. Gente que está se erguendo como novo homem, uma nova mulher, uma nova criação. E, ó Deus, nós te agradecemos por isso. E hoje nós recebemos essa pedra branca da justificação, que vem pelo sangue do Cordeiro e que nos torna aceitáveis diante de Ti. Senhor, fica com Teu povo e que o Senhor nos conduza, levando esse grande navio que o Senhor está preparando aqui. Ó Deus, isento de fissuras, de brechas, ó Deus, ou de lugares que o inimigo possa atacar. Protege o Teu povo, protege a Tua igreja, protege as nossas casas, porque contra a nossa casa não vale encantamento. Contra a nossa comunidade não vale encantamento. Contra a nossa vida não vale encantamento. O Teu povo está separado e coberto pelo sangue da justiça, e nos tornamos santos pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus possa te fortalecer e que Deus possa te honrar cada dia da sua vida. Uma boa semana a todos vocês. Vejo vocês a semana que vem. Aliás, o pastor Max estará ministrando aqui no domingo pela manhã, domingo à noite, 2 horários, 9h30 e 19h30. Deus abençoe, gente. Boa semana. Um abraço a todos do retiro aí, tá?